Olá, como vai? Vamos estudar um pouco sobre mediunidade. Se todo mundo no planeta é médium de alguma forma, por que estudar e desenvolver a mediunidade? Parece não fazer sentido. Esse é o tema da noite de hoje. Boa noite, Juliana. É um prazer. Everton, é um prazer estar com você. Boa noite, Everton e Ana Cláudia. São uma grande satisfação estar com vocês para a gente conversar um pouco hoje sobre esse tema que é tão agradável e tão necessário nós estudarmos, que é justamente mediunidade e dentro de uma perspectiva do espiritismo, né? A população chama popularmente de espiritismo kardecista. Nós dizemos espiritismo kardeciano, mas o que importa não são exatamente as palavras, mas que as pessoas realmente se entendam. Se todos nós nascemos médiums, por que precisamos desenvolver a mediunidade? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer e também entender por que precisamos educar a mediunidade. A impressão que somos mal educados ou que a mediunidade é mal educada. Boa noite, Jesus Silva, é uma satisfação estar com você. Bom, então vamos ao ponto, depois as pessoas poderão assistir novamente do início, quem chegar mais para frente, que é comum acontecer isso. Fica salvo essa live e também fica no canal que a gente criou do YouTube, Reflexão Espírita. Tivemos que colocar lá Prof. Júnior Historiador para ficar mais fácil as pessoas acharem. Sugestão da nossa amiga Juliana, aí a Ju Freitas. E nem sempre é tão fácil, já que o YouTube é tanta gente procurando e nem sempre a gente consegue achar fácil uma pessoa especificamente. Então, se inscrevam, porque aí vocês divulgam a doutrina espírita. Tem 30 pessoas inscritas, não somos 30 mil, mas se inscrevam e divulguem, porque o importante não é uma pessoa, o importante é divulgar a doutrina espírita para que muita gente tenha conhecimento, já que ela ajuda tantas pessoas a entenderem melhor o planeta. Vai estar na bio, está sempre na bio um link que você clica lá e aí você facilmente acessa. Todos nascemos médium, a mediunidade, todos nascemos médiums e a mediunidade aflora em uma época específica, predeterminada antes mesmo do nosso nascimento. Em alguns na infância, em outros na juventude e em outros na maturidade. Então todos nós nascemos médiums de certa maneira e ao longo da vida, em determinado momento ela aflora, ela aparece. Para Chico Xavier foi lá aos 4 anos de idade. Ele tinha uma missão, ele tem uma missão, é um médium que a gente chama médium de missão. A missão dele é grandiosa, ele escreveu mais de 400 livros, quer dizer, os espíritos trouxeram através dele mais de 400 livros, que a gente saiba dele mesmo não há nenhum, que eu saiba, todos são dos espíritos ou pessoas que escreveram sobre ele, ou apanhados de histórias sobre os espíritos ou dos espíritos. Então a maioria de nós não tem esse tipo de mediunidade de missão, a maioria de nós tem uma mediunidade que é para ser utilizada no dia a dia, é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Então a partir do momento que ela aflora naturalmente, ela surge, digamos, aos 18 anos para um, aos 50 para outros, aos 30 para outro, tem gente que desde que se lembra tem fenômenos estranhos em sua vida, e nesse momento ela começou a estudar esse fenômeno e começou a tentar entender o que está acontecendo. Então a mediunidade ela pode ser provocada e pode ser estimulada. O livro que a gente está estudando hoje é o Livro dos Médiuns. O capítulo 17 do Livro dos Médiuns chama-se Formação da Mediunidade. Então Allan Kardec ele dá algumas sugestões para as pessoas que querem ser médiuns e que poderão ser muito úteis para a pessoa dar os primeiros passos. Obviamente isso não é um livrinho assim tipo um manual que só pode seguir desse jeito, mas Allan Kardec ele diz assim, o Livro dos Médiuns seria um manual para as pessoas que querem conhecer a mediunidade, conversar com os espíritos, ou as pessoas que são médiuns e queriam estudar um pouco mais e desenvolver melhor isso. Então podemos desenvolver a mediunidade se nós somos a um grupo de estudo ou se estudarmos em casa, e aí à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai educando a mediunidade. Algumas pessoas preferem não usar a expressão desenvolvimento da mediunidade nunca, e apenas educação da mediunidade. Mas a verdade é que tem gente que nunca teve sintomas de nada e em um determinado momento começou a ter alguns sintomas, ou começou a perceber esses sintomas mais próximos da sua vida ali, De repente começou a ter alguns sonhos diferentes, de repente começou a ter algumas coisas que não tinha antes.
Então, para alguns é desenvolvimento, né? Quando essa pessoa nunca percebeu nenhum traço da mediunidade, e para outros é uma educação da mediunidade. Então, como saber se sou médium? Seguindo os parâmetros de Allan Kardec, ele diz assim: a mediunidade mais útil é a mediunidade do médium escrevente, porque o médium escrevente, também chamado de médium psicógrafo, ele escreve a mensagem do espírito, e essa mensagem pode ser lida e relida muitas vezes e tirar-se informações. Na época de Allan Kardec não havia instrumentos de gravação como nós temos hoje, né? Facilmente uma pessoa pode gravar hoje, seja através do áudio ou através de áudio e vídeo, é uma reunião mediúnica, e essa mensagem daquele espírito pode ser revista várias e várias vezes para tentar tirar algum tipo de aproveitamento e também entender se aquele espírito que está falando tem alguma seriedade aquilo que ele diz, ou se tem algum aproveitamento em termo filosófico, ou é uma mensagem de cunho moral, no sentido de nos estimular. Porém, na época de Kardec não tinha isso, né? E mesmo assim, hoje, a maioria dos centros espíritas, né, assim, a gente não tem uma estatística, mas acredito que um número muito grande de centros espíritas não grava as reuniões, porque são tantas reuniões e exigiria uma organização muito grande para, organizar todas essas gravações e colocar num lugar, e nem sempre as pessoas, né, têm esse objetivo, né? No Brasil, a gente não tem uma pegada científica do estudo da mediunidade. Aqui no Brasil, a gente está mais preocupado em ajudar, utilizando a mediunidade, os espíritos sofredores, as pessoas que chegam em sofrimento nos centros espíritas, do que realmente fazer um estudo científico dessas comunicações e desses fenômenos, o que seria muito interessante, porém não é uma preocupação da maioria dos médiums. Então, Allan Kardec diz assim: para você saber se você é médium psicógrafo, pelo menos sente em uma mesa, coloque papel e lápis, caneta, e faça uma oração, né, e espere alguns minutos em silêncio e veja o que acontece, né? 15 minutos por dia durante um mês, 2, 3. Se nada acontecer, é possível que você não seja médium. Não adianta ficar insistindo com aquilo que não se consegue. Esse é um conselho de Allan Kardec. Mas eu posso não ser médium psicógrafo, médium escrevente, mas posso ser um médium vidente, posso ser um médium audiente, posso ser um médium de outras características, como aqueles que têm sonhos premonitórios e tantos outros que podem surgir. Posso ser um médium chamado médium inspirado. Quando eu começo a conversar com as pessoas, me vêm ideias, eu fico empolgado e começo a falar. Isso é chamada mediunidade de inspiração. Eu posso ser um médium falante, que é um médium que fala o que os espíritos dizem. A gente diz no Brasil psicofonia, mas é muito comum chamar essa expressão incorporou o espírito, né? É muito utilizada essa expressão, mas a melhor expressão seria médium falante ou médium psicofônico. A gente vai estudar isso um outro dia, mas isso é o básico. Allan Kardec sugere que pode ser feito individualmente, uma pessoa só, em sua residência mesmo, ou que pode ser um grupo de pessoas, 3, 4, 5 pessoas. Não é bom ter um grupo grande, mas um grupo pequeno, onde as pessoas todas sentadas em torno de uma mesa. Por que uma mesa? Porque se o objetivo é desenvolver a psicografia, uma mesa é bastante útil. E aí as pessoas esperam. Se a pessoa for médium, naturalmente ela vai conseguir fazer isso. Allan Kardec, ele tem algumas sugestões. Na época de Kardec, a expressão magnetizadores eram muito utilizadas. Hoje em dia a gente chama médium passista, mas a expressão magnetizadores na época de Kardec, um magnetizador não tinha necessariamente que ser espírita, ele podia ser até ateu, mas ele tinha o conhecimento do magnetismo e às vezes ele tinha um forte magnetismo e aplicava. Então, às vezes, aplicar sobre o braço da pessoa, sobre a espádua da pessoa, né, e a pessoa, ou sobre os centros de força. Depois, na época de Kardec, não se havia esse conhecimento sobre centros de força, que na cultura indiana veio para o Brasil e chamou-se de chakra, né, que em sânscrito quer dizer roda, e aí as pessoas usam muito a expressão chakra. André Luiz usa a expressão, o espírito André Luiz usa a expressão centro de força, e aí com o objetivo de, aplicando em determinados centros de força, aclarar a visão espiritual ou os sentimentos e assim por diante. Bom, isso pode ser feito no lar, né, esse tipo de estudo, quando é apenas o estudo teórico, né? Mas por que seria melhor numa casa espírita? Primeiro, pela privacidade. Se a gente faz um grupo de estudo, digamos, se eu estudo sozinho em minha residência, eu estou aqui fazendo uma live, meu quarto aqui no momento, meu escritório é no fundo da casa, mas se chegar uma pessoa tocando, minha mulher vai lá fora atender.
e aí não atrapalha a live, né? A live pode acontecer. Mas se fosse um grupo de estudo, ele estivesse tentando fazer um desenvolvimento mediúnico, que chega uma pessoa tocando insistentemente na campainha, eu não consigo me concentrar, e a pessoa não vai embora, e eu tenho que ir lá fora e atrapalha. No centro espírita há um pouco mais de privacidade para isso. A pessoa tem mais... Frequentemente tem uma pessoa lá fora que recebe no dia dos estudos mediúnicos os outros para que não atrapalhe, né? Ou então a porta do centro é fechada e geralmente o centro é um pouco comprido, fica lá para o final a sala de estudo mediúnico, que também facilita a ajuda. E se alguém insistentemente bater na porta, um grupo de 10 pessoas, um é designado pelo orientador dos trabalhos, aí lá fora vê o que aqui a pessoa não deixa em paz, não para de tocar, não para de incomodar, importunar. A tranquilidade na casa espírita frequentemente é mais tranquila, a casa da gente nem sempre é, né? De repente a sua família, você mora em casa com muitas pessoas, e essas pessoas podem estar ouvindo rádio, podem estar assistindo televisão no dia que você quer fazer o estudo mediúnico e quer fazer a parte prática do estudo. Então é um inconveniente fazer isso em casa, mas não é um empecilho absoluto. O ambiente espiritual do centro espírita é mais preparado do que em casa. Então André Luiz fala de uma limpeza energética do ambiente. Então nós, enquanto seres humanos, exalamos fluidos no corpo, né, do nosso corpo para o nosso ambiente espiritual, o nosso ambiente físico. Isso fica impregnado na parede, então a gente naturalmente se irrita em casa, né? A gente às vezes briga, é normal uma família, as pessoas se desentenderem, e às vezes, sabe, isso torna um ambiente bastante pesado, dependendo da briga, né, do momento, dependendo das situações, dependendo do equilíbrio emocional das pessoas. E isso no centro espírita é mais tranquilo, né? As pessoas tendem a não morar nesse ambiente, por mais que alguém esteja chateado ao longo do dia, não são grandes, né, dissabores que existem no centro espírita, ao ponto de impregnar tanto o ambiente, e mesmo assim os espíritos mais preparados, eles fazem uma espécie de limpeza espiritual desse ambiente. Pode ser feito em casa? Tudo isso pode ser feito em casa. A questão é se a minha residência ela possui esse equilíbrio, né? Se ela possui esse equilíbrio, se as pessoas que moram na residência têm esse equilíbrio, então não há uma dificuldade, um empecilho que esse estudo aconteça na sua residência, né? E o outro elemento seria ter um médium experiente no grupo de estudo. Um médium que já passou pelo processo de estudo mediúnico e que ele saiba mais ou menos como é, o que acontece, para onde se vai, né? Quais são as dificuldades. E ele não precisa nem ser o dirigente dos trabalhos, dos estudos, mas dar opinião de vez em quando alguém tiver uma pergunta e mas eu já passei por isso, que eu sou médium e eu já estou aqui há algum tempo e aí eu já sei como é que é. Então, estudar a mediunidade em casa não é um impedimento. É possível, é desejável que a gente estude em casa, que a gente não estude apenas no centro espírita, mas que a gente estude em nossa residência com frequência, para que a gente aprenda direitinho. Só estudar no centro espírita, muita gente faz isso. Tem gente que só estuda o espiritismo dentro do centro espírita. Diz assim, eu não entendo. Eu só entendo com alguém lendo para mim, alguém explicando. Não devemos dar essa desculpa, né? Eu me lembro de uma senhora, amiga nossa, que ela fazia parte de um grupo de estudos, não da mediunidade, mas de autoconhecimento no centro espírita, e que ela tinha mais de 60 anos e ela não sabia ler e escrever. E todo mundo lia um parágrafo do texto que a gente estava lendo. E ela ficava constrangida porque ela não conseguia ler. Pois ela não foi para o SEJA, Centro de Educação em Jovens e Adultos, porque ela quis aprender a ler, porque ela queria fazer parte do grupo de estudos e queria ler durante o grupo de estudos. Que coisa interessante, eu não sabia disso. Eu coordenava esse grupo de estudos de autoconhecimento em uma casa espírita. E em um determinado momento ela me relatou isso. Olha, eu estou aprendendo a ler porque eu quero ler, viu? E ela ia ler com bastante dificuldade no início, mas depois foi melhorando. Ela se motivou a aprender a ler com mais de 60 anos porque queria ler durante o grupo de estudo. Que coisa interessante, né? Então, não é motivo para a gente somente ler no centro espírita, naquele grupo de estudo. A gente tem que ter, na hora que a gente tiver um tempo, tiver uma disposição, ler em casa, isso é muito importante. Se você se decidir a estudar em casa, primeira decisão, orientação de Allan Kardec. Então, assim, há muitas orientações espiritualistas
para você estudar a mediunidade. Você pode seguir essa corrente filosófica, esotérica, aquela outra. Você tem a liberdade, ninguém é preso a nada. Porém, você tem que pensar, eu quero seguir os preceitos de Allan Kardec, por que isto? Bom, particularmente, eu quando conheci o Espiritismo, eu tinha de 18 para 19 anos, e eu fiquei muito fascinado pela ideia, porque era tudo muito metódico, tudo muito organizado, muito didático, não tinha como você não aprender, sabe? Tudo muito fácil. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, vinha na forma de perguntas e respostas, então era acessível a todos, não era uma coisa complexa que a pessoa lia, não entendia. É claro que há partes mais complexas e há partes mais simples, mas da maior parte do estudo dá para se estudar sozinho e entender. E quando não se entende, se conversava com alguém do centro espírita, era assim que eu fazia, ou não tinha internet na época, né? Isso foi há mais de 30 anos, e hoje em dia a gente tem internet. Se a pessoa não consegue entender uma coisa, digita no Google ou vai lá no YouTube, pesquisa e mais facilmente encontra. Então, a primeira decisão é: eu vou seguir os preceitos de Allan Kardec, eu vou ficar livre e fazer outros estudos diferentes, né? Então, por exemplo, essa ideia de chakra, essa expressão chakra não é do espiritismo, mas o meio espírita adotou isso porque é uma palavra mais fácil do que você dizer centros de força ou centros energéticos de força. As pessoas passaram frequentemente a usar a expressão chakra, não tem nenhum problema, mas é uma linguagem da Índia, né, que veio para o Brasil a partir de alguns espíritos e ficou e pegou. Não vejo nenhuma dificuldade quanto a isso. Você também tem que decidir se quer fazer isso sozinho ou em grupo. Se você quer estudar mediunidade sozinho em casa, ou se você quer estudar mediunidade em sua casa ou na casa de alguém em grupo, ou se você quer estudar no centro espírita essa mediunidade, né? Então isso é uma decisão que você tem que tomar para poder fazer parte dos grupos de estudo. A outra coisa é desenvolver uma estratégia de estudo, né? Então, primeiro, escolher dias na semana para você fazer isso. Pode ser todo dia? Pode. Pode ser um dia na semana? Pode. Diga assim: não, eu trabalho à noite, eu trabalho durante o dia, eu estou muito cansado, só tenho um tempo na quinta-feira. Então você deve separar esse dia, preferencialmente, para fazer esse estudo mais ou menos no mesmo horário. Eu quero estudar durante 1 hora, ou durante 2 horas, ou durante 3 horas, não faz diferença. A disposição é sua. E por que no mesmo dia, na mesma hora? Porque os espíritos, eles têm ocupações. Mesmo que você só esteja estudando teoria, só lendo o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns, ou um outro livro sobre mediunidade, é muito bom ter espíritos por perto para nos inspirar, nos ajudar, sabe, aliviar nossos centros intelectuais, para a gente compreender melhor os ensinamentos. Mesmo que a gente não esteja sentindo a presença deles, eles estão aqui, estão nos influenciando, nos aclarando a ideia para que a gente compreenda melhor a doutrina espírita. Então não é preciso fazer muita coisa não. Se você vai fazer somente um estudo teórico, você pode fazer todo dia se quiser, né? Obviamente nossos amigos espirituais não vão vir aqui uma assembleia de espíritos, 30 espíritos para minha casa para estudar. Mas vai ter um amigo espiritual sempre aqui por perto, porque eles estão próximos a nós todo momento, desde que a gente esteja pensando bem, né, falando bem e fazendo bem, tem sempre um espírito bom. Se a gente está pensando mal, fazendo mal, falando mal, tem sempre espíritos atrasados próximos a nós e que estão nos estimulando nesses nossos atrasos. Então fazer no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo ambiente ajuda, mas não é uma condição imprescindível. Eu faço, digamos, toda quinta-feira, mas por alguma situação tive que mudar para sexta, não tem nenhuma dificuldade. Eu fazia de segunda a sexta e essa semana não deu para fazer todos os dias, por um impositivo qualquer, um trabalho, uma situação, e eu não pude. Então os espíritos compreendem, eles sabem isso, né? O que eles entendem é que se a gente é leviano, se a gente é descuidado, se a gente é displicente, indisciplinado, aí eles não dão muita atenção. Quer dizer, eu vou fazer de segunda a sexta-feira, aí tem um dia que eu não estou com vontade, eu vou assistir um filme, tem um dia que eu não estou com vontade, eu vou ficar na calçada conversando com os amigos. Então os espíritos não dizem: isso aí não tem muita seriedade não, né? E aí eles não acompanham muito. Mas se a pessoa tem disciplina, então ao invés de fazer de segunda a sexta ou de domingo a domingo, fazer 2 vezes na semana ou 1 vez na semana e manter mais essa disciplina dos estudos. Isso ajuda os espíritos, né? Vem nos acompanhar. Bom, material de estudo, sugiro que a pessoa queira estudar. Bom, o ideal é estudar toda a doutrina espírita. Comece pelo Livro dos Espíritos, valendo. Se você não conseguiu entender a introdução, que é um pouco mais complexa, passe para a questão número 1, que é Deus, e vai estudar o livro todo. Mas há capítulos mais específicos para
a mediunidade. O capítulo 8º, o Livro dos Espíritos, na questão 400, trata da emancipação da alma. A gente já falou aqui numa live sobre sonhos e sono, né? Sono e sonhos. Então, o capítulo Emancipação da Alma vai até a questão 455, são 55 questões, onde há, às vezes, ABC, onde fala-se sobre o sonho. E o sonho também é uma expressão da mediunidade, fala sobre segunda vista, que é a habilidade que nós temos de ver, né, através de uma visão espiritual, sobre pressentimentos, que vem no capítulo seguinte, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é a questão 456 em diante. Então, esses dois capítulos, para começar a estudar mediunidade, se você quer fazer o tema é mediunidade, eles são bons para começar, porque eles dão alguma introdução. O item segunda vista, que a gente vai estudar um pouco mais, a gente já falou um pouco sobre sensitivos, sobre percepção extrasensorial, tem outras lives aí que vocês podem acessar no Instagram, no canal do YouTube, está tudo lá. O Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador, está lá. E vocês podem ver e estudar um pouco e também discutir. Mas o tema é esse, basicamente, né? Então, emancipação da alma, questão 400, Livro dos Espíritos, e intervenção dos espíritos no mundo corporal, questão 456 em diante. Livro dos Médiuns, de capa a capa, é bom, uma pessoa que quer estudar mediunidade, dá trabalho. Não é só colocar, sentar-se numa mesa e esperar que os espíritos venham fazer, não. Por quê? Bom, os livros dos médiuns, também tem um livro Desobsessão, do espírito André Luiz, tem um livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, tem um livro de um escritor chamado Martins Peralva, chama-se Estudando a Mediunidade. Esse aí é fundamental, ele vai fazer uma avaliação de vários pontos importantes dos livros de André Luiz, sobre a perspectiva de Allan Kardec. Então, esses livros, se a pessoa quiser ir, não gosta de frequentar a casa espírita, então vá uma vez no mês ou de vez em quando, compre um livro sobre esse tema e estude em casa. Dá para estudar só teoria em casa, mediúnica? Dá. E para que serve se eu quero ser médium? Bom, se você quer comprar um carro, seria bom você fazer uma pesquisa de que carro você quer, de qual é o objetivo do seu carro. Se você quer um carro para viajar e ter uma família, então era bom ter um carro sedã com uma mala grande. Se você não tem uma família grande, um carro hatch serve. Se você quer fazer andar por terra, estrada de terra, talvez ter um Jeep. Se você quer chegar logo, talvez um carro mais veloz. Então você escolhe o carro, depois você vai ler o manual do carro. Você vai aprender a dirigir, vai fazer uma autoescola, para depois de tudo isso você realmente pegar a estrada e dirigir. E olha que depois que você tira a carteira de habilitação para ser condutor, você ainda não está assim, seguro não. Então você ainda vai andar aqui pela cidade, em lugares. Se você pega um carro pela primeira vez e vai daqui de Juazeiro do Norte até Fortaleza, 500 km, sem nunca ter dirigido, você tem uma chance muito grande de sofrer um grave acidente pela rodovia, né? Caminhões, outros veículos, tem que saber fazer ultrapassagem. Então, conhecer a mediunidade, a parte teórica, primeiro, antes de dar passos para querer praticar essa mediunidade, né, que a gente chama de espiritismo experimental, é importante. Tem gente que às vezes vai em alguns grupos esotéricos ou espiritualistas e não tem estudo nenhum. A pessoa chega lá, popularmente já incorpora, já recebe os espíritos e já dizem aquilo outro. Bom, isso frequentemente acontece. Dá certo? Dá. Agora, se você ganhasse um carro de presente, nunca tivesse dirigido na vida, a pessoa assim, pega o carro e vai. Tem gente que às vezes aprendeu de vidas passadas, pega o carro e realmente anda, tem algumas dificuldades, mas rapidamente aprende. E tem gente que se arrisca a atropelar alguém, um cachorro, um ser humano, bater num poste, né? ou até mesmo provocar um acidente muito grave e matar alguém ou morrer. Então, estudar mediunidade, o aspecto teórico primeiro, do que o aspecto prático, é fundamental. Então, esses livros que eu citei, principalmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, é fundamental. No Livro dos Espíritos está a Filosofia Espírita e no Livro dos Médiuns está a parte científica do Espiritismo. Então, você conhecer, eu quero só o Livro dos Médiuns, não tem problema, pega o Livro dos Médiuns, vai ler. Os 3 primeiros capítulos, eles são importantes, mas são um aspecto mais filosófico da ciência. Eu li, mas não entendi, não tem problema. O ideal seria que a pessoa lesse muitas vezes o Livro dos Médiuns, não lê só. Muita gente, a gente lê 2, 3, 4 vezes o Livro dos Médiuns, sempre aprende algo novo. Eu, como professor, para dar aula de história na escola, eu tenho a maior parte dos conteúdos na cabeça, mas se eu for dar uma aula amanhã sobre a Revolução Francesa, eu dou uma lidazinha para revisar, para ver o que é que eu esqueci, né? Que o tempo a gente esquece alguns detalhes.
Normal, isso acontece também com o estudo da mediunidade, a gente está sempre revisando, isso é realmente importante. Sempre começar o estudo com uma oração, né? Então, se você vai estudar um estudo teórico ou prático da mediunidade, faça uma oração pedindo aos bons espíritos para te acompanhar, para te orientar, para que eles protejam o ambiente, para que espíritos que sejam muito atrasados, espíritos que estejam em sofrimento, não estejam naquele momento ali. Por quê? Porque assim, se a gente está aprendendo, a gente não está em condição ainda de ajudar espíritos que estejam em grande sofrimento. A gente está nos primeiros processos. Já imaginou? Você vai fazer um curso de medicina e no primeiro dia da aula, no primeiro dia na faculdade de medicina, te jogam dentro de um pronto-socorro com pessoas mutiladas, precisando você fazer uma cirurgia, você vai desmaiar, né? Tem gente que desmaia quando vai para o curso de medicina, que vê o cadáver ser aberto pela primeira vez, isso é um fato sabido. Tem gente que vomita, tem gente que passa mal, tem gente que desiste porque não consegue ver aquilo. Então, no primeiro dia não se joga um estudante de medicina dentro de um ambiente. Do mesmo jeito que um estudante de engenharia no primeiro dia não vai para uma obra e já vai dizer como é que se constrói um prédio. Ele precisa ter toda uma preparação teórica e um tempo para isso e começar pelo mais leve. Então, se a gente está querendo estudar mediunidade, não tem que começar a mediunidade já querendo ajudar os espíritos que estão passando por sofrimento, não. Isso ainda é desnecessário. Você tem que aprender a conhecer a sua mediunidade, ter o amparo de bons espíritos, amigos espirituais que vão te conduzir e no tempo adequado eles vão trazer os espíritos que estão passando por dificuldade e que você poderá ajudar. Então, diferenciar espiritismo teórico e prático, né? O espiritismo prático é o que a gente chama de espiritismo experimental, que basicamente é a mediunidade, né? É o fenômeno mediúnico. Então, você pode estudar só teoria em sua residência e no centro espírita fazer parte de um outro grupo de estudo mediúnico, onde você vai ter esse estudo prático, essa reunião prática. Então, quais são as condições para que você tenha o grupo de estudo ou seu estudo mediúnico individual? Teórico, livros, disciplina para ficar estudando semanalmente no mesmo dia, na mesma hora. Pode ser todos os dias, ou pode ser 2 vezes por semana, ou pode ser 3 vezes por semana, ou pode ser 1 vez por semana, né? Isso é importante. Equilíbrio mental e emocional do médium, né? Então, uma pessoa que esteja com problemas, com transtorno mental, fazer um estudo mediúnico sozinho é complicado, exige uma atenção maior com essa pessoa, né? Ela precisaria de amparo de pessoas para saber se essa pessoa está indo bem, porque para a pessoa começar a achar que está falando com o espírito e na verdade está passando por algum transtorno emocional ou mental, aí isso é uma coisa complicada. Então seria bom que a pessoa esteja razoavelmente, ninguém está 100%. Não é não estar passando sofrimento, né? Sofrimento todos nós passamos, né? Nessa pandemia agora que a gente está trancado dentro de casa, mal pode sair, e quando sai com máscara no rosto, é todo cheio de coisa, passando álcool gel nas mãos. Então isso já é um tipo de transtorno para a nossa vida, e algumas pessoas podem estar passando por muito sofrimento sem ter alimento em casa, né? Isso não é motivo, né, para não ser médium. Na mediunidade não exige que a gente esteja super feliz e super, tranquilo, não. A mediunidade ela surge nos momentos diversos e ela se utiliza nos momentos diversos, né, da vida. Que o médium leve as pessoas, que o médium leve até as pessoas aquilo que produz, para que outras pessoas mais experientes vejam aquilo que a gente produz, seja aquilo que a gente recebeu escrito, seja um relato que a gente faça, pode ser por escrito ou verbal, de experiências que nós estamos passando. O médium isolado ele tem mais chance de ser enganado por espíritos enganadores, espíritos que estejam causando algum tipo de perturbação na nossa vida ou em alguém que a gente está tentando ajudar. Então, uma pessoa que está sozinha, ela tem muito mais chance de ser enganada. O ideal é que essa pessoa, de vez em quando, leve até uma pessoa mais experiente e diz, olha, eu estou fazendo um estudo lá em casa, eu recebi uma mensagem de um espírito, foi uma mensagem longa ou foi uma mensagem curta, ou esse espírito veio muitas vezes, aí a pessoa diz, eu posso ver uma dessas mensagens? Aí você, por favor, aí você mostra lá essa mensagem para essa pessoa, pede a opinião dela sincera, não fica chateada essa pessoa disser alguma coisa que você não goste, apenas tome como uma crítica, não uma censura, mas como uma crítica construtiva, por mais que essa pessoa seja às vezes dura, mas o objetivo é você aprender.
né? Professores boca aberta, aqueles professores que deixam os alunos fazerem o que eles querem na sala de aula, não são os melhores professores. Professores que às vezes estabelecem um limite, uma rotina, uma disciplina, são os mais desejados pelos alunos. Né? Por quê? Porque ali é onde se aprende. Sem disciplina não há aprendizagem. Veja bem, não estamos falando de autoritarismo, de bater na mesa e gritar com os alunos. Está falando de disciplina, de saber o que se quer fazer, onde se quer chegar e ter um objetivo. Né? Então, isso acontece também com a mediunidade. A gente ser médium um dia que a gente quer não é assim. A mediunidade é uma disposição que você tem para entrar em contato com os espíritos. Eles podem entrar em contato com a gente agora, ou no meu trabalho, ou na hora que eu for dormir, aí o espírito chegar e querer conversar, né? E a pessoa, nossa, eu queria dormir. E o espírito, não, vai dormir agora não, eu estou com um negócio para te contar aqui. E você às vezes tem que conversar com esses espíritos, acontece. Dependendo do tipo de mediunidade que a gente tenha. Aí, veja bem, eu tive a oportunidade de, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, por volta de 18, 19 anos, começar pelo Livro dos Espíritos. Na verdade, eu conheci o Espiritismo antes do Livro dos Espíritos através de alguns autores como Ernesto Bozano, né? O Ernesto Bozano, um grande pesquisador do início do século XX, que escreveu muitos livros, Enigmas da Psicometria, um dos que eu li há muitos anos atrás, né? E Fenômenos de Bilocação, são livros muito interessantes, e de outros espíritas também. E também conheci através da parapsicologia, né, a metapsíquica, como era chamada, e assim por diante. Depois eu cheguei ao Livro dos Espíritos, e aí eu li e fiquei fascinado, li de capa a capa, muito rapidamente. Quando terminei de ler, fui ler outros livros, e aí depois eu só vim ter contato com o Livro dos Médiuns quando eu fui estudar mediunidade mesmo, já na casa espírita. E eu li outros e outros livros de André Luiz e tal, antes mesmo de conhecer o Livro dos Médiuns. Curioso isso, parece que não chegou nas minhas mãos. Por quê? Porque quando o servidor está pronto, o serviço aparece. São palavras do espírito André Luiz. Pois bem, eu vou colocar assim, algumas casas espíritas, não todas, algumas, tem um método muito rigoroso de estudo, sabe? A pessoa às vezes chega na casa espírita, geralmente são 3 tipos de pessoas que chegam na casa espírita. Uma pessoa que está passando por grande sofrimento e às vezes já bateu em várias outras portas, né? Em centro de outras religiões, né? Evangélicos, católicos, já foi psiquiatra, já foi médico, está passando por todo tipo de sofrimento físico, emocional, espiritual, seja o que ela entende. Então ela vai na casa espírita como último recurso. E muitas vezes ela é realmente médium, ela tem visões, ela tem fenômenos diversos em sua vida, só que ela quer saber logo isso, ela quer entender isso, então ela quer de alguma maneira se livrar disso às vezes. Outro tipo de pessoa é aquela pessoa que vai à casa espírita por curiosidade. Eu fui por curiosidade, eu não sabia o que era um centro espírita, né? E várias vezes tentei até chegar lá para conhecer o espiritismo. E tem outro terceiro tipo, que é um tipo de pessoa que tem alguma noção de espiritismo e quer trabalhar, ajudar outras pessoas, e utiliza o centro espírita como essa função. Há outros motivos para as pessoas, eu sintetizei esses 3, e aí a pessoa às vezes vai para a casa espírita com um fenômeno mediúnico, ela quer respostas para o que está passando, aí a pessoa diz, não, você vai primeiro fazer um grupo, passar por um tratamento espiritual 3 meses. Depois do tratamento espiritual, você vai fazer parte do grupo da evangelioterapia, que às vezes é durante o tratamento espiritual. Aí isso pode demorar 1 ano. Depois você vai fazer o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Lá você vai 2 anos. Quando terminar, você vai fazer o grupo, né, um outro grupo de estudo, que é o COEM, que é justamente um centro de orientação de estudos mediúnicos. Lá, uma coisa mais ou menos desse tipo, não lembro se a sigla é essa. E aí você vai mais 2 anos para você. Então, às vezes, você leva 5 anos para ter suas respostas, suas perguntas respondidas. É muito tempo. Uma pessoa chegou e diz, eu estou vendo espírito hoje. Ela chega na casa espírita e não tem essa resposta. Então, era interessante, quando eu conheci o mediunidade, eu fui para uma casa espírita, eu não vou citar os nomes para não causar nenhum tipo de incômodo a ninguém, por questões éticas, mas eu fui para uma casa espírita onde tinha o dia do estudo do Evangelho, que era um dia na semana, digamos, vou dar um exemplo, na terça-feira. Na sexta-feira era o grupo de estudo mediúnico. E aí o dirigente perguntou, você quer fazer parte, né, do estudo mediúnico? Quero. Teoria. Então eu sentava e assistia aos estudos, né? Ficava lá. Quando eu não entendia, perguntava e ia aprendendo. À medida que isso me estimulou muito, né? À medida que eu ia aprendendo no dia do estudo do Evangelho, também tinha o dia do estudo do Livro dos Espíritos. E aí eu tinha muita vontade, então quando eu podia, eu ia todos. Não podia ir sempre, porque era em outra cidade, não era na mesma cidade que a minha. Dependia de ônibus.
E quando eu conheci isso, eu era estudante de ensino médio, então tive que terminar o ensino médio primeiro e devagarinho ir conhecendo isso. Então, foi importante para mim porque esse grupo de estudo sobre mediunidade, a parte teórica tirava dúvidas, não só minhas, mas de outras pessoas que chegavam e diziam, olha, eu estou tendo sonhos. A pessoa queria só relatar o seu sonho e dizia que esse sonho tinha certas características, e o dirigente desse grupo de estudo, ele ia respondendo, sabe? Tinha um tema específico todas as noites de estudo, mas não era somente, sabe, assim, falar de qualquer coisa, mas era muito elementar, era muito básico. Então as pessoas que chegavam na casa espírita sofrendo com o fenômeno da mediunidade, elas tinham nesse momento, nesse grupo de estudo, a oportunidade de ter suas respostas, né, muito mais rapidamente do que a pessoa fazer tratamento espiritual, fazer vegeoterapia, fazer estudo sistematizado da doutrina espírita. Já se foi 3 anos nessa história, para depois ir fazer parte de um estudo mediúnico, que nem a parte teórica, pelo menos um tempo, ao lado, depende da casa espírita, às vezes 1 ano. Acho muito burocrático isso, e muita gente reclama, tá? Isso não é uma percepção minha, não. Eu já ouvi isso muito. Então, dou parabéns às casas espíritas que abrem esse grupo teórico para principalmente orientar essas pessoas. Quando durante esses estudos o dirigente do grupo percebe que este ou aquele quer fazer parte, tem disciplina, conversa com ele em particular, aí ele pode passar a fazer parte de um outro grupo, que é o grupo prático. Isso pode levar dias, pode levar meses, pode levar anos, porque depende de cada um. Tem gente que vai só de vez em quando para o centro espírita, quer tirar suas dúvidas, passou por um fenômeno diferente, quer desabafar, falar para alguém. Então essa pessoa não é um candidato a fazer parte de um grupo de estudo na casa espírita, um grupo de estudo mediúnico, porque exige disciplina. A pessoa não pode ir no dia que quer. Se quer estudar, se quer ter o apoio dos bons espíritos, ela tem que se disciplinar. Dizer assim, se é na sexta-feira, eu não vou fazer outra coisa na sexta-feira. É claro que de vez em quando a gente falta. Às vezes tem uma tempestade e a gente não consegue chegar. Às vezes o pneu do carro fura, ou então o ônibus não chegou. Acontece com isso aí. André Luiz, no livro Desobsessão, ele fala sobre isso, sobre esses entraves, esses empecilhos. Mas veja, a gente não está falando de uma desobsessão, onde o médium já está formado. A gente está falando de grupo de estudo, onde a pessoa está começando a estudar mediunidade. Então é normal que a pessoa de vez em quando falte por um motivo justo e chegue até o dirigente da reunião e diz, olha, eu faltei semana passada por um motivo de saúde, por uma coisa assim, e justifique, seja ele qual for, mesmo que seja um motivo bobo, mas dizer, porque isso demonstra que eu estou interessado e que eu levo a sério a coisa, eu não vou no dia que quero, não é assim que acontece. Então, eu acho importante que nas casas espíritas tenha esse grupo de estudo teórico para que as pessoas aprendam sobre coisas mais elementares da mediunidade, não só do espiritismo em geral, mas especificamente da mediunidade. Aquelas pessoas que têm uma seriedade, que têm um compromisso, uma frequência, digamos, durante meses, cabendo ao dirigente fazer uma avaliação caso a caso, poderão ser convidadas a vir um outro dia para um grupo mais aprofundado, que aí seria um grupo onde as pessoas já estão fazendo parte prática, onde geralmente tem uma parte teórica no início, frequentemente de 1 hora, e depois de mais 1 hora de parte prática, né? Onde as pessoas vão para uma sala mediúnica, onde tem os fenômenos. Então assim, mas isso aí exige 2 dias. Bom, pode ser feito num dia só. Em algumas casas espíritas, a primeira parte teórica, 1 hora, é para todo mundo, quem quiser assistir, pode vir o dia que quiser e fazer parte, mas a segunda parte, que é a parte de mais 1 hora teórica, prática, só entra quem for determinado pelo dirigente dos estudos. Se a pessoa se chatear, não gostar, é porque ela não entendeu o espiritismo ainda. Mas eu queria participar. E irá no futuro. Quando? Quando eu achar que é suficiente, que é justo. Mas isso é muito arbitrário. Bom, pode ser, mas a pessoa que está fazendo isso aí geralmente é uma pessoa equilibrada, que faz parte, que organiza esse grupo de estudo, determinado pela dirigência da casa espírita. Não é qualquer pessoa que vai organizar isso, né? O Paulo César está dizendo aqui, acredito muito nesse ponto, amigo. O estudo é sempre fundamental. Então, é isso aí. Então, se a pessoa está nessa primeira hora e ela só vem de vez em quando, ela nunca vai entrar na parte prática. Mas se ela está nessa primeira hora de estudo e ela frequenta, ela é disciplinada, tem assiduidade e está aprendendo, está se esforçando, com o tempo o dirigente vai chamar. E se os outros não gostarem, vão ter que desenvolver humildade.
que é uma coisa essencial. Por que ele foi ou não foi? Aí você pode conversar em particular com o dirigente, ele poderá lhe explicar por quais motivos. E às vezes, lá dentro, a reunião acontecendo, o guia espiritual da casa diz, vá lá fora e chame João, que João tem que entrar, porque João já está pronto. Aí a pessoa vai lá fora e diz, olha, os espíritos estão chamando João para ele entrar. Mas João falta, mas os espíritos mandaram ele chamar lá e eu confio em quem está falando. Então isso acontece, já vi acontecer isso. Durante a reunião mediúnica, o dirigente disse, próxima semana, o espírito dirigente, através de um médium sério, de um médium de confiança, diz assim, a partir da próxima semana chame aquele médium para entrar para a reunião prática. Aí o dirigente vai conversar com esse médium, vai ver se ele quer, vai ver se ele tem disposição, se ele tem realmente compromisso de entrar nesse grupo de estudo prático. Então veja a seriedade da coisa. Não é porque a pessoa não pode desistir nunca mais. Porque o outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que eu gostaria de falar sobre isso no nosso próximo encontro, que é a missão do médium na Terra. Ora, quando a gente tem a mediunidade, não é uma missão como a de Chico Xavier, não. Todo mundo tem mediunidade no planeta todinho, mas nem todo mundo vai ser Chico Xavier. E porque eu sou médium, eu não tenho que abrir um lugar para fazer cirurgia espiritual, não. E porque eu sou médium, eu não tenho que escrever livros, não. E porque eu sou médium, eu não tenho que ser um palestrante como o Divaldo Franco, não. A gente é médium para a gente utilizar no dia a dia. E não só na casa espírita. Isso a gente vai conversar no próximo encontro da gente, na próxima sexta-feira, que é justamente essa missão do médium na Terra. Né? E essa reflexão é importante. Então, o que é que a gente tem que pensar a partir de agora em termos de mediunidade? Então, número 1, a gente deve estudar mediunidade. Não pode ser só ir para um grupo de trabalho mediúnico e chegar lá, incorporar e achar que está abafando. Isso acontece em muitos grupos filosóficos, religiosos. As pessoas vão muitas vezes e desenvolvem um trabalho muito bonito, mas essas pessoas vão aprendendo errando, sabe? Se você for conversar com um médium desse, que já está lá experiente há muitos anos, ele vai dizer, rapaz, eu cometi muitos erros, principalmente no início, e fui aprendendo as coisas e direitinho, e aí a pessoa vai, sabe, aprendendo com a experiência, às vezes da maneira mais dura, mais difícil, sabe? E se a pessoa estudar a teoria antes, com calma, e usar o kardecismo, que é o que a população utiliza frequentemente, nós usamos a expressão espiritismo kardeciano, essa pessoa vai ter mais uma orientação, é um manual de como fazer, mas não é uma prisão que só pode ser feito dessa maneira. Bom, nesse grupo de estudos que eu participei logo no início, tinha uma senhora que fazia reuniões mediúnicas em sua casa. Ela foi para a casa espírita para fazer parte desse grupo de estudo. E ela fez parte da parte teórica durante um bom tempo. E o dirigente sabia que ela fazia reuniões mediúnicas em sua casa, num grupo familiar, um grupo de poucas pessoas, e que ela era médium falante, médium psicofônica e tudo mais. Quando ela começou a narrar como é que era a reunião na casa dela, que não tinha um modelo que a gente segue, né, o modelo de Allan Kardec, que o espírito vem, ele é questionado, ele mandava fazer uma coisa, as pessoas perguntavam por quê, qual era o objetivo e tudo mais. Então essa mulher não fazia assim, o espírito vinha, se mandasse todo mundo ficar em pé, ficava. Se mandasse todo mundo sentar no chão, sentava. Não tinha uma disciplina, não tinha um questionamento ao espírito. E aí o dirigente dizia, olha, quando a senhora começar a entender que os espíritos não mandam na gente, eles nos aconselham, eles nos orientam, a gente não faz o que eles querem, a senhora vai começando a entender isso. E aí ela achou que não era uma boa ideia continuar no grupo, porque ela se sentia muito bem no grupo familiar que ela tinha, onde ela obedecia o que os espíritos diziam e fazia e achava bom. Então ela passou a não frequentar mais o grupo de estudo da casa espírita, porque tinha disciplina demais. Segundo ela, não tem nada de errado. Ela estava feliz naquele ambiente que ela se encontrava, naquelas situações. Era uma senhora idosa que já havia sido médium a vida inteira e que tinha essa experiência e que vinha dando certo para ela. Ela não chegou lá relatando que estava sofrendo por conta da mediunidade. Deve ter passado por algumas dificuldades no início, mas acontece com todo mundo. Então, o Espiritismo é para aquelas pessoas que querem este grupo de estudo, esse norte, esse ponto de partida, mas não quer dizer que é o único ponto de partida, nem que é o melhor ponto de partida. Serve para algumas pessoas e não serve para outras. Essa senhora, ela ia de vez em quando na casa espírita e fazia parte, mas ela nunca fez parte do grupo prático lá dentro, porque se ela estivesse lá dentro e um espírito mandasse levantar, ela se levantasse durante a reunião,
Nos nossos grupos de estudo, não é assim que funciona. A gente não faz o que os espíritos mandam simplesmente. Se ele chegar e mandar todo mundo bater palmas ou segurar as mãos uns dos outros, não precisa fazer isso. O dirigente vai conversar com esse espírito e perguntar por que precisamos ficar em pé naquele momento ali, se está tão bom ficar sentado, qual é o objetivo. Esse espírito vai ter que explicar, vai ter que conversar por isso. Então tem muitos espíritos que não têm esses hábitos da Terra e que às vezes querem controlar as pessoas ou precisam dessas práticas que a gente chama práticas exteriores para fazer alguma coisa. Só pode falar com Deus se estiver de joelhos, só pode falar com Deus se estiver em pé, só pode falar com Deus se estiver com os olhos fechados, só pode fazer oração se for assim, daquele jeito. E aí é de cada pessoa, de cada maneira que vai fazer. Bom, o estudo da doutrina espírita, ela dá essa reflexão, ela dá esse ponto de partida. Não é o melhor, é o que eu escolhi, é o que algumas pessoas escolheram, mas necessariamente não é para todo mundo, porque algumas pessoas preferem por outros caminhos, que são os seus caminhos, que podem estar certos e até melhor do que o meu. O grupo que eu participava teve essa oportunidade, teve uma senhora que também era médium, e que ela já tinha uns 40 anos mais ou menos, na época eu tinha 20, e eu acho que 22, por aí, 20 anos, acho que 20 anos, e ela começou a dar comunicação de um espírito. Esse espírito dizia o nome dele, um nome bem diferente, assim, sabe, bem bonito, e não era nem um nome de gente, assim, era um nome assim, sabe, tipo uma coisa bem diferente, e não vou nem dizer. E aí esse espírito vinha e ficava falando, e ele não queria ir embora, e aí tinha uns 6 médiuns na mesa, e os médiuns querendo também começar a expressar suas emoções, dizer que estavam com vontade de chorar, dizer que estavam vendo coisas, dizendo que estavam ouvindo coisas, ou psicografar, escrever. Havia médiuns na mesa que já estavam aflorando a sua mediunidade. Mas essa mulher vinha com esse espírito, ela queria falar meia hora, o espírito não queria ir embora não. E ela não sabia dizer ele ir embora. E quando o dirigente foi orientado, não, meu irmão, tem um tempinho assim, sabe? A reunião dura 1 hora e não pode ser só você não, né? E também você não pode falar todas as reuniões não. Do mesmo jeito que acontece aqui, eu estou falando, alguém como o Paulo aí deu uma opinião, eu vou ler, mas já pensou se a pessoa fica falando mais do que o palestrante, não assistindo uma palestra? Já pensou se o espírito fala o tempo todo e não deixa mais ninguém falar? Então tem alguma coisa errada. Então quando o dirigente conversou com esse espírito, para ele se acalmar e tal, ele veio várias reuniões, e aí um espírito disse, não, a minha médium não vem mais aqui. Ela não vai mais vir aqui porque vocês não deixam que eu fale. E quando você ia ver o que ele estava falando, eram coisas bonitas, sabe? Eram coisas assim do outro mundo não, coisas que não pudessem ser seguidas não. Mas o fato da pessoa não conseguir parar de falar, o espírito não conseguir parar de falar, e ainda disse isso, olha, minha médium não vem mais aqui porque vocês não me deixam falar. E de fato, ela foi, terminou a reunião, ela foi embora e nunca mais voltou. Isso a gente vai falar um outro dia, sobre obsessão, direcionada especificamente para os médiums, né? Obsessão na mediunidade. Então o espírito disse que ela não viesse, ela não veio, porque ele queria ficar na reunião prática, onde tinha outros médiuns falando sozinho, durante o tempo todinho, e como se fosse, né, o espírito mais sábio do universo, e que todos nós tivéssemos que escutar. E se houvesse outros médiuns, que tivessem paciência e que marcassem um outro dia para se comunicar, porque hoje é o meu dia, eu sou espírito, eu vou falar. Então já se vê que esse espírito aí tinha alguma dificuldade, que precisava aprender, passar por... E o médium também, que precisava entender que ele podia ficar em silêncio e não deixar o espírito falar. Dizer assim, não, hoje eu não vou falar, porque tem outras pessoas que também querem falar. Aqui, segundo a orientação do dirigente da reunião espírita, não pode ser só um espírito da reunião. E assim foi durante mais de 1 mês ou 2, sei lá, 3, até que realmente essa mulher nunca mais. Quando foi um dia, depois de 1 ano ou 2, eu estava no ônibus e essa mulher, por coincidência, sentou do meu lado. Aí essa mulher começou a falar, não parava de falar durante todo o momento, o trajeto, que era 30 minutos, e ela não parava de criticar a doutrina espírita, porque não fazia caridade na casa espírita. Na casa espírita vocês não fazem caridade. Você não deixa os espíritos falar. Vocês ficam só sentados em torno de uma mesa e não fazem caridade. Na casa espírita lá tinha campanha do quilo, tinha sopão, tinha entrega de cesta básica, tinha negócio de entregar coisa para criança, para mães que não tinham condição de fazer enxoval de criança. Tinha um monte de atividade. Ela entendeu que não havia caridade, porque ela queria que o espírito dela falasse, lá o guia espiritual dela falasse o dia todo, se todo mundo sentasse e escutasse ele, como se fosse o curso mais importante do mundo. E ela falou um tempão. E aí depois eu disse a ela, olha, existe diferença entre doutrina espírita e espírita. O espírita, ele comete seus erros. O dirigente que você se refere pode também ter cometido seus erros.
Eu também acho que ele cometeu, mas ele é um ser humano como eu. E eu aprendi com os erros dele também. Não só aprendi com os acertos, aprendi com os erros dele também. E ele sabe que às vezes errou. Esse dirigente da Casa Espírita, um grande mentor para mim, uma grande pessoa de um grande centro espírita aqui da região do Cariri, no sul do Ceará. Então é assim que funciona. Bom, finalmente queria agradecer a atenção de vocês. Sexta-feira, 8 horas, nós vamos falar sobre missão do médium na Terra. Isso é uma continuidade do que nós estamos aqui para falar, que é muita coisa. Vocês podem depois assistir a live que não pegou do início, vai estar salvo aí no IGTV, no Instagram, e a gente vai colocar no canal do YouTube Reflexão Espírita, por sugestão da nossa amiga Juliana. A gente colocou um pouquinho mais de nome, que é Prof. Júnior Historiador, porque nem toda vez que você coloca Reflexão Espírita no YouTube aparece milhares de sites, né? E a gente não, milhares de canais, né? A gente não tem essa bola toda. Então se inscrevam lá, coloquem, compartilhem, curtam, para que outras pessoas divulguem a doutrina espírita. Não é o nome de uma pessoa, é a doutrina espírita. A maior caridade que se pode fazer para com o espiritismo é a gente divulgar o espiritismo. Então, desejo a todos uma boa semana, muita paz. Agradeço a cada um de vocês. Não vou dizer o nome porque muita gente vai me atrapalhar e vou acabar esquecendo o nome de alguém. Então, desejo a todos muita paz. Sexta-feira, 8 horas, missão do médium na Terra. Um abraço a todos e muito obrigado pela presença.